Mais uma vez, Código Aberto chegando para você. Mais uma vez é um privilégio estar passando essa temporada falando sobre família e podendo, de alguma maneira, chegar nas diferentes realidades de família. Eu sei que a gente está falando para gente que é pai, que é mãe, vô, vó, para alguns que são apenas filhos e todos nós somos filhos, para alguns que estão planejando uma família, para alguns que têm medo de ter uma família, para talvez alguns que já são casais e decidiram que querem ficar apenas os dois. A gente já falou sobre isso aqui, que não tem problema nenhum, né? Às vezes a gente tem uma pressão social para viver coisas e às vezes a comunidade, até a comunidade de fé que a gente faz parte, nos pressiona para ir para algum outro nível, para algum outro estágio, e a gente tem pensado que nas estações, nas fases da vida, todas elas devem ser vividas e há espaço para alguém ficar em algumas dessas estações. É claro que, como a gente falou, não tem como a gente evitar algumas, não tem como evitar envelhecer, não tem como decidir não morrer, não, eu não quero morrer, né? Tomei essa decisão. Você pode até decidir, mas não vai fazer muita diferença a sua decisão sobre isso. Mas a gente tem tentado aqui nos comunicar com diferentes famílias, com diferentes personagens dentro das famílias. E a gente conversou na semana passada um pouquinho sobre conflito. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema bem importante, que é as relações que existem entre a família, a cultura, conflito geracional. A gente vai tentar pensar um pouquinho sobre esses assuntos. Mas antes disso, temos conosco, mais uma vez, pela 11ª vez, mas está acabando, tenha fé, Elber. Por que tá acabando? Eu podia continuar para mim, se você tá... Você quer continuar? Cansou? Não, eu tô bem, mas assim, pode ser que você esteja cansado, está cansado? Cara, eu tô de boa. Então tá ótimo. Muito legal, um prazer grande estar aqui e a gente dividir conhecimento juntos. Cara, tempo gostoso, hein? Sensacional, vamos nessa. Tempo de qualidade sendo vivido com o Elber, muito obrigado, e também com o pastor Felipe. Para mim é um prazer, está sendo muito legal, eu concordo com o Elber, é um tempo muito legal aqui. Você está muito bem vestido hoje, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Estou tentando chegar mais próximo do seu estilo, mas está difícil. O pastor Felipe tem recebido dicas da nossa figurinista, a Poli. Um abraço não só para a Poli, mas para todo o pessoal do camarim, o pessoal que tem um monte de gente que faz a coisa acontecer. A gente agradece todo mundo, o pessoal que está aqui atrás das câmeras também, e eles têm que nos aturar durante todo esse tempo também, aturar a gente falando, então muito obrigado a todo mundo. E obrigado também a Maiara, que está aqui com a gente. Tudo bem, Maiara? Tudo bem, Tiago. E como é que está suas experiências nesse Código Aberto dessa temporada? Código Aberto é um divisor de águas, né? Ele realmente transforma a vida da gente em antes e depois de, né? Você participou de uma outra temporada com quem foi? Você se lembra? O Rony. Sim. Foi um aprendizado muito grande em relação à cultura judaica, né? Sim. Foi muito bom. Com o pastor Igor. Muito legal. E aí a Rocio estava conosco aqui. E depois a Alana terminou, né? A Alana terminou porque Isso. A Rocio teve um compromisso. Sair. Mas muito legal, que bom que você está aqui. Esse grupo que está agora aqui é melhor do que aquele? Eu não diria melhor. Sim. Mas eu diria que é diferente. E realmente as experiências que a gente tem compartilhado aqui e o conhecimento que eu tenho adquirido de cada um deles tem me ajudado a ser uma pessoa melhor. Que legal, que bom, Mayara. E você, Mari? Tem se tornado uma pessoa melhor? Tenho sim. As perguntas para a Mari são sempre muito boas, sim, né? Sempre. Ele me coloca assim numas situações que vai ter tudo bem. Estamos sobrevivendo, né? Então, estou feliz de estar aqui. Semana passada foi o aniversário do meu irmão e eu esqueci de mencionar. Como é que é o nome do seu irmão? Wesley. E ele mora lá em Canarana? Mora em Querência. Olha que beleza. Mora em Canarana não, mora em Querência. Então, Wesley? Isso mesmo. Um abraço pro Wesley, então. Feliz aniversário atrasado. A gente está dando parabéns atrasado para você, porque sua irmã esqueceu, no caso. Mas... Aproveite muito Querência. Deve ter muita coisa... Não? Querida. Deve ter muita coisa, querida. Muito bem. Abraço, pessoal de Querência, de Canarana, do Mato Grosso do Sul ou é Mato Grosso? Mato Grosso. Do Mato Grosso. Mas do Mato Grosso do Sul também. E a gente tem aqui conosco Pedro, mais uma vez. Tudo bem? Olá. Tudo bem. Como é que você está, Pedro? Estou bem. Você tem o seu ministério, a sua carreira solo, mas você também tem mais outras frentes de música. Onde mais está envolvido com música? Estou envolvido no Vocal Livre e também tem um coral de adolescentes, que eu sou regente lá no NASP, que é a escola onde eu
leciono como professor de música também. E é isso aí. Muito bom. E tem o Coral Livre também, né? Coral Livre, o Coral Livre, assim, é de forma um pouquinho mais indireta, né? Tem outras pessoas do vocal que estão, assim, bem à frente, mas, obviamente, tá ligado ao trabalho do Vocal Livre também, tá ligado a mim também. Legal. Ótimo tê-lo aqui mais uma vez, será muito bom Obrigado, ouvi-lo uma alegria. de novo. A gente vai para o nosso estudo desse momento, nós vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Felipe fazer a oração para a gente agora e depois a gente segue para o nosso momento de estudo. Oremos. Querido Pai, nós agradecemos por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos entender o Teu recado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente pensa em família, nem todas as famílias elas não estão isoladas, né? Todas as famílias elas estão dentro de contextos culturais, elas estão vivendo dentro de uma sociedade que às vezes oportuniza coisas, às vezes desafia, às vezes atrapalha, às vezes ajuda. A questão é, primeiramente, talvez não pensando ainda como família, mas pensando como indivíduos, como é que a gente o que o Conselho Bíblico tem para a gente nessa leitura que a gente faz de um monte de informação, a gente nunca teve um volume de informação tão grande vindo em tão pouco tempo. Como é que a gente pode se relacionar com isso? Pensando primeiramente como indivíduos, o que a gente pode fazer e que respostas a gente pode dar e que conselhos bíblicos existem para a nossa relação com essa quantidade de informação que vem para a nossa vida. A Bíblia tem um texto lá de Paulo que não é exatamente falando sobre cultura, mas ele diz assim, provai de tudo e retende o que é bom. Não é... Eu repito, não primariamente não é desse assunto que a gente está falando, né? Ele está falando ali sobre profecias, o contexto são profecias, ele está falando para as pessoas provarem as profecias e reter o que é bom, porém, a gente pode tirar um princípio daí, que a gente pode provar as coisas, observar as coisas e reter o que for bom para nós, né? E a gente tem um pouco de preconceito com essa palavra cultura. Eu já ouvi algumas frases assim, não, a gente tem que tirar a cultura, a gente tem que evitar a cultura. Cara, mas é impossível tirar a cultura, é impossível evitar a cultura por um motivo muito simples, porque cultura é produção humana, então onde tem gente tem cultura. A definição mais básica de cultura é essa, é a produção humana, seja ela física, seja ela imaterial, a produção humana é cultura. Então, nós aqui geramos cultura, a família gera cultura, o país gera cultura, a cidade gera cultura, então... E além de gerar, também reproduz cultura. Então, assim, é impossível você colocar na prática a frase, vamos evitar a cultura, porque onde você estiver tem cultura. Então, a gente precisa analisar a cultura e o que não está em conflito com o texto bíblico, então a gente aproveita sem problema algum. O que está em conflito, a gente rejeita. Talvez evitar a cultura é propor uma nova, né? Então, de qualquer jeito, você não vai correr dela. Exatamente. Né? Tem outro texto de Paulo, que está em Romanos capítulo 14, verso 22, que no finzinho do verso ele diz assim, bem-aventurado é aquele que não é condenado naquilo que aprova. Então, um outro conselhinho, né, um outro princípio que a gente pode tirar é o seguinte, você tem uma cultura, outra pessoa tem outra cultura, às vezes as duas culturas não vão falar a mesma língua, mas existe uma coisa que precisa existir, que é a tolerância, respeito. Né? E na tolerância, por mais que você não concorde com tudo, você respeita o ponto de vista da pessoa sem querer impor o seu. Então, felizes seríamos nós, né? Se não formos condenados naquilo que a gente acha certo. E sobre reter o que é bom, também é interessante a gente pensar dentro também da religião. Porque muitas vezes na religião a gente coloca alguns encargos que acaba afastando as pessoas do que é essencial no cristianismo. Isso vem um ponto bem importante, né? Porque daí a gente está pensando em uma cultura religiosa, né? E que da mesma maneira como eu me relaciono com outras com manifestações culturais, com expressões culturais, também preciso entender que a religião também é uma expressão cultural, porque apesar de a gente falar da Bíblia e de ser uma revelação de Deus, o fazer religioso é produção cultural, o fazer religioso é uma produção humana, né? Muito das maneiras como a gente faz religião. E aí vem esse conselho importante da Mari, de também ter esse filtro, né? Colocar filtros também sobre isso. Falando sobre esse ponto de cultura, consumo, excesso de informação que você trouxe para a gente, Thiago,
a gente precisa entender a mudança das gerações, né? E aí pode se dar vários nomes, mas talvez os mais convencionais, né? De baby boomers, os nossos avós, geração X, que é a minha mãe, a geração Y, que é a de nós aqui, a geração Z, que é a da Mari, e aí a Alfa, para pontuar, acho importante. E aí as novas, né? Millennials, as mais atuais. A gente antes tinha uma demora muito grande para se produzir uma tecnologia que afetasse ou que diretamente mudasse os nossos hábitos de consumo. Então, o telefone levou muito tempo de uma mesma forma, funcionando de um mesmo jeito. E de 10 anos para cá, a gente teve ele dentro de um celular pequeno, a gente teve ele dentro do relógio, e hoje a gente tem ele dentro de óculos, dentro de roupa, dentro de geladeiras. Enfim, o acesso à internet, o acesso à comunicação, ele tem mudado muito rápido e com uma frequência muito maior. O que isso pode nos mostrar? Cara, que as nossas relações como família, cada vez mais, elas precisam ser sensíveis a esse ponto. De como hoje a minha família se relaciona mediante essas possibilidades. E aí, eu não estou nem querendo demonizar a tecnologia ou endeusar ela. Muito pelo contrário, acho que a gente precisa ser críticos para entender aonde ela pode ser positiva e onde ela pode ser negativa. O grande ponto é, a mudança ela já é natural aos nossos tempos. A adaptação à tecnologia e aquilo que está proposto a nós é algo natural. E se eu evitar isso comigo ou com meu filho, isso pode trazer um prejuízo muito sério no nosso relacionamento, no nosso relacionamento dele pensar coisas completamente diferentes, assim também como na nossa interação dentro de casa, porque ele vai estar num mundo e você em outro. Então, é importante a gente considerar esse ponto. E pensar também que a gente tem que, algumas coisas a gente tem que tolerar e aprender a lidar com aquilo. Nem tudo a gente vai amar, nem tudo a gente vai achar aquilo bom, mas tá tudo bem. Eu quero só uma janelinha aqui, pastor. E aí, eu falo isso também pro adolescente que vê a mãe dentro do Facebook, né? Postando uns negócios que você não acha tão legal. Lembra que ela é de uma geração um pouco diferente, tal? Então, é natural que a gente mandando uns gifs de gatinho no grupo da família. O bom dia, né? O bom dia evita. Mas tudo bem, o que dá pra gente tirar é que, tanto pro pai quanto pro filho, de sacar que era uma geração diferente, num consumo proposto de forma diferente. E que estão se encontrando numa mesma ferramenta, fazendo uso diferente da mesma. Exato, exato. E aí a gente, às vezes, vê algumas pessoas assim, tentando, como você usou a palavra, demonizar essa era que a gente vive, que alguns cientistas sociais chamam de cibercultura, né? E a gente tem que evitar esses extremos, de dizer assim, não, a gente precisa sair da cibercultura. Cara, só se você morrer. Porque não dá mais para viver fora dela, a gente está estabelecido assim. Então, existem oportunidades e existem desafios. A gente aproveita as oportunidades e a gente trabalha com os desafios de tal forma que a gente fique dentro dos princípios bíblicos, vivendo nessa cibercultura. E é interessante falar disso, de não tem como sair, porque, por exemplo, aí a gente tem um problema que envolve família e envolve também as igrejas, as comunidades religiosas, que é esse esforço da gente tentar se manter separado da cultura presente. Então, a gente faz uma leitura e a família tenta, às vezes por proteção, por excesso de proteção, tenta fazer isso, como a igreja também faz. De alguma maneira, não sei onde começa, onde termina, se começa na família e se replica para a igreja, se começa na igreja, a igreja impõe para a família, mas a despeito disso, acontece que existe um esforço muito grande de tentar separar, de deixar alguns elementos de fora, de tentar não se comunicar. Mas aí você agora, pastor, me dizendo que não tem como fazer isso. Se não tem como fazer isso, então esse esforço, ele, além de ser inútil, ele pode ser nocivo também. Cara, é difícil, né? Quando eu falo assim, não tem como viver fora, é só você olhar ao seu redor. As suas relações financeiras estão dentro da cibercultura, as suas relações sociais, né, estão dentro da cibercultura. Enfim, é essa estabelecida aqui. Agora, lógico, existe uma cultura que é superior a todas as outras, que é uma cultura estabelecida do reino de Deus. E a gente não tem tempo de discutir aqui. Mas essa cultura do reino de Deus, ela precisa aproveitar o que é oportunidade da cibercultura e, logicamente, rejeitar o que não combina com o pensamento divino. É interessante você falar dessa cultura do reino, né? Porque a própria cultura do reino de Deus, ele aceita todo mundo. Por exemplo, tem o Salmo 87, ele é um salmo super interessante, que ele está cantando o seguinte, né? Ele diz assim que Sião, né, um monte de Deus ali, enfim, né, ele é um lugar de habitação, né, para todas as nações, não apenas para
quem é de Jacó, mas é para todas as nações. E aí, no verso 4, ele faz menção. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, de Babilônia, Filistia, Tiro, Etiópia. Ou seja, ele está dizendo que todas as nações são bem-vindas no seu monte, são bem-vindas na sua habitação. Cara, e eu adoro essa ideia e acho danado a gente propor a nossa cultura como a ideal. É esse que eu acho que é onde para o respeito. Então, veja, nessa ideia de que todas as culturas são bem-vindas no Evangelho, o Evangelho é aplicado facilmente a todas as culturas, a partir do momento que eu digo assim, ó, essa roupa, ou esse costume, ou esse entretenimento, ou essa música, ela não é aprovada por Deus. Acho isso tão complicado. A minha cultura. Então a gente precisa saber distinguir muito claramente o que a Bíblia propõe e o que ela deixa aberto. Para a gente não usar a nossa cultura, aquilo que a gente gosta, para dizer assim, ó, é isso que Deus gosta também. Puxa, mas aí então na África, na Europa, na Oceania, eles não vão curtir a cultura de Deus, porque não tem nada a ver com a deles, saca? Tem um exemplo bíblico de como a gente pode lidar com essas culturas diferentes, que é o exemplo de Atos capítulo 10, né? Estava ali no começo do Evangelho, a gente não tem como ler o texto, é grande, mas estava ali no começo da pregação do Evangelho, e o Evangelho precisava ser pregado para os gentios, e aí Deus diz assim, Pedro, agora você vai pregar para Cornélio. Só que Deus dá uma lição para Pedro de como ele tem que estar aberto, como ele tinha que estar aberto para uma cultura que era diferente da dele. Então ele dá aquela visão do lençol com os animais, que algumas pessoas usam para justificar comer qualquer bicho, mas aquilo não tinha objetivos alimentares, ali era um objetivo de ensino cultural, e ele, no final das contas, e você pode ler aí na sua Bíblia, Atos capítulo 10, o capítulo todo você vai entender, porque está muito claro. O objetivo era dizer assim, Pedro, você tem preconceito contra os gentios, mas eu, Deus, não tenho. E eles precisam também conhecer o Evangelho. Porque estão todos filhos. São todos filhos. Então, Deus estava dizendo assim, Pedro, vamos lá, agora os judeus já receberam a mensagem do Evangelho, agora vamos lá para os gentios e para todo mundo, para cumprir Mateus 28. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não é um assunto simples, nós gastaríamos aqui um programa inteiro discutindo... Mas a ideia é essa mesmo. Cultural, mas a ideia é essa. A ideia é que você precisa estar aberto para respeito e para aceitar coisas que são diferentes da sua e que, logicamente, dentro do reino de Deus, estão submetidas à cultura maior, que é a cultura do reino. Eu sou a favor da liberdade de expressão cultural, inclusive. Mas é natural a gente ver que dentro dessa liberdade existe excessos. Que dentro dessa possibilidade de voz existem ideias que, cara, vão diretamente contra o reino de Deus. Ponto. Aqui nós chegamos num momento crucial. E eu imagino que você falou ponto, mas tem algo a complementar. Caso você me permita. Permitirei depois do intervalo. A gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do Código Aberto e com a continuação do parágrafo que está sendo escrito e descrito pelo Elber. Fique por aí, daqui a pouco a gente volta.